Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio das Aventuras de um Aposentado. Vocês acharam que eu tinha desistido, mas não desisti não. É que eu ando meio com um branco de ideias, né? E aí você vai dizer, putz, mas branco de ideias? A gente é torpedeado com ideias, com informações, com sugestões no mundo em que nós vivemos o dia inteiro. Esse é um mundo onde a gente pode ter direito a tudo, menos a ter um branco de ideias, né? É um paradoxo, mas a verdade é assim, né? Você já foi num restaurante daqueles que tem um cardápio de páginas e páginas e que você quer comer tudo, mas não dá para comer tudo, então você vai para frente, vai para trás e escolhe um prato, discute com a tua mulher, ela escolhe outro e putz, você vai e acaba escolhendo mal e se arrependendo, porque são muitas opções, né? Agora, você vai numa pizzaria, que você primeiro tem que comer pizza, não tem outra saída. E as alternativas não são tantas, é calabresa, mussarela, pepperoni, barará, 2 ou 3 alternativas é facinho, né? Então a nossa vida hoje deixou de ser uma pizzaria e passou de ser um restaurante de múltiplas escolhas, né? E que você ainda por cima tem um garçom apressado, impaciente do seu lado, que está querendo tirar seu pedido rapidamente. Essa é a vida que nós levamos hoje, né? E tudo começa com um excesso de informações, né? A gente tem informação demais à nossa disposição. E quando eu falo à nossa disposição, significa acessível, de graça, sem custo. Quer dizer, a internet nos acostumou mal a obter informação, tudo que a gente quer de graça. Quando algum aplicativo pede para a gente pagar, a gente fica até meio bravo. Mas como assim pagar? Na internet não é tudo de graça? Não é bem assim, né? Alguém diz que quando você não está pagando por um produto, você é o produto, né? Porque, no fundo, tudo que você recebe de graça, a contrapartida é que então, você está dando informações através da rede para alguma inteligência do outro lado que vai usar a tua informação. Então, esse é o pagamento. Não tem jantar grátis, né? Mas, de qualquer maneira, voltando à questão do excesso de informações, a gente hoje... Vamos pegar streaming, por exemplo, né? Sair um pouco da internet. Nossa! Hoje, se você tiver um simples Netflix, é um mundo de alternativas de séries, filmes, documentários, com lançamentos, não é nem semanal, diários, né? Todo dia você liga, tem novidades que estão te jogando ali. E se você, além do Netflix, tiver o Prime, tiver a Disney, tiver mais, enfim, Max e tal, é um inferno, porque os caras estão te mandando dicas por e-mail, por WhatsApp, você clica no aplicativo, tem 500 ofertas novas, você está assistindo uma série, já lança uma outra mais interessante ainda para você assistir, e você acaba igualzinho no restaurante, que você escolhe errado. Com o streaming é a mesma coisa, né? A gente escolhe e acaba vendo a série ruim, acaba vendo o filme ruim e deixando aquele conteúdo bacana que você ia adorar escondido no meio dessa profusão de informações, né? E qual é a saída? Bom, a saída para quando você tem excesso de alguma coisa é a restrição. Você lembra no caso da oferta de conteúdo, como o mundo era maravilhoso quando você tinha um seletor de canais? Antes não era nem controle remoto, era uma rodinha que você virava na TV, mas digamos assim, você tem um controle remoto, só TV aberta e 4, 5 canais para escolher com uma grade fixa, não tem o que escolher. Jornal Nacional é às 8h30, novela é às 9h30, assim por diante. A vida era bem mais fácil, né? Hoje... Putz, eu esqueci do YouTube. O YouTube também concorre com o streaming, com uma oferta de conteúdo infinita. Como é que você sai dessa encrenca? Restringindo, voltando ao tempo do controle remoto, quando você tinha 4, 5 canais para escolher. E como é que a gente restringe? A gente restringe através das mídias sociais. Você fala, pô, já que é um monte de informação, um oceano de informação à minha disposição e eu estou perdido nesse oceano, eu vou ficar dentro de um barquinho. O barquinho é o seu Twitter, o seu Instagram,
o barquinho é o seu grupo de WhatsApp, os seus grupos de WhatsApp, a gente acaba se informando por eles. Ou um canal de notícias online não deixa de ser um barquinho, porque ele escolhe o que vai te dar, restringe a informação, né? E aparentemente isso resolve o nosso problema, só que não, né? Porque aí você não está mais no meio do Oceano Atlântico de informações, mas você está achando que o teu mundo é o barquinho. O teu mundo são os teus amigos do Instagram, o teu mundo é o conteúdo que o YouTube te oferece, que o TikTok te oferece. E aí a gente fica se perguntando, bom, mas qual é o nosso controle remoto para escolher a informação agora? O controle remoto são os algoritmos, e os algoritmos não estão na sua mão. Lembra quando você disputava o controle remoto com a tua mulher para ver quem escolhia o que ver na TV? É a mesma coisa, só que agora você não disputa com a tua mulher, você disputa com o algoritmo que vence sempre. Tua mulher também vence, era aqui entre nós. O algoritmo vence sempre, ele aprende o que você quer, e aí você não consegue sair dessa caixinha, você fica achando que o mundo é aquela bolha onde todo mundo pensa igual a você. Quando algum intruso entra ali, dá uma opinião diferente, nossa, a gente vira hater, né? Quer dizer, estou dizendo que você vai virar um hater, eu prefiro nunca virar, mas às vezes a gente fica revoltado. Como? O cara entrou aqui onde todo mundo está de acordo, falando uma bobagem qualquer, bobagem na minha opinião, né? Completamente diferente do que eu penso. Pois é, esse é o problema de você achar que o barquinho é o teu mundo, né? O barquinho das redes sociais. É muito difícil fugir deles, gente. Muito difícil. Eu não sei se vocês usam o X, o antigo Twitter, né? O algoritmo do X hoje é infernalmente eficaz. Ele vai aprendendo o que você gosta de ver, e aí a eficácia fica tão grande a partir de um certo ponto que ele não dá bola quando você pesquisa um conteúdo diferente da tua lista padrão. Você volta sempre para a lista padrão. Ele te joga de volta. É como se ele tentasse pular do barquinho para dar uma nadada no oceano. Ele vai lá, te pesca e te joga para dentro do barquinho. Então, é uma coisa muito, muito complicada. De um lado, você tem viver dentro do oceano, com excesso de informação, e do outro lado é viver dentro do barquinho com poucas informações, são as informações que normalmente você quer, mas de uma forma segregada. E a verdade é assim, né? O problema nosso não é só triagem de informações, é muito pior que isso, né? É triagem de caminhos, porque quando você tem muita informação, isso cria também múltiplas alternativas de escolha para a sua profissão, para a carreira que você vai desenvolver a partir de uma certa profissão, as opções que você vai ter para criar uma família, até para tirar uma viagem de férias, para escolher um lazer, para escolher onde comer. Escolher onde comer. Antigamente, era 2 ou 3 restaurantes do seu bairro e pronto. Agora não, você entra na internet, eu quero ver o melhor restaurante espanhol, o melhor bacalhau, tem infinitas possibilidades. Então começa a criar uma dificuldade para a gente viver. Hoje nós temos dificuldade para fazer triagem das alternativas de vida, né? Eu acho que vocês já se identificaram a essa altura do campeonato com um inferno que é a nossa vida de excesso para tudo, né? Excesso de opções de profissões, de estudo, de badalação, de viagem, de informação, e a gente acaba dando a volta em torno do rabo e fazendo as mesmas coisas sem querer fazer as mesmas coisas. Qual é a saída desse dilema? Eu vou dar a minha opinião, não necessariamente vocês têm que concordar com ela. A saída é para dentro. A saída é para dentro. Quando do lado de fora é o Oceano Atlântico e o lado restrito, externo, mas restrito é o barquinho, você tem que entrar para dentro. Para dentro seria nessa imagem que nós estamos fazendo do barquinho, você entrar dentro da cabine do capitão, olhar o painel de comandos. Isso é olhar para dentro de si, né? E quando você olha para dentro de si, você vai se perguntar: o que você quer? Mais importante do que você quer, por que você quer alguma coisa?
Porque se você não fizer essa pergunta, quando você obtiver o que você quer, você pode descobrir que não é o que você queria. É meio absurdo, mas é isso, né? Então, por que você quer? Como você pretende atingir aquilo que você quer? Porque o caminho, nesse mundo com excesso de alternativas, é o desfrute. Quer dizer, que não só a gente tem mais alternativa, mas o caminho se tornou mais variado em termos de possibilidades de desfrute. Por exemplo, a geração do meu pai, o cara se formava, quando se formava, entrava numa empresa, desejavamente um emprego estável, não tinha muito isso de carreira, era quanto mais estabilidade e previsibilidade melhor, ficava 35 anos numa empresa, se aposentava, vivia do dinheiro da aposentadoria e morria. Nossa, o que ia passar do lado de fora do carro entre aspas, né, dessa pessoa, era muito pouca paisagem. Nós hoje, cara, primeiro você não casa uma vez, a maioria das pessoas casa 2, 3 vezes, às vezes não casa, mas tem várias vidas pessoais em sequência. Ele começa numa profissão, no meio resolve mudar, estuda de novo, vai fazer um MBA, se redireciona, pode ter mais de uma profissão ao longo da sua vida. Ele pode estudar coisas diferentes. Hoje, com inteligência artificial, você pode aprender o que você quiser, a qualquer hora, a qualquer momento. Você tem toda a informação do mundo na ponta dos dedos, né? Então, é uma vida muito rica, gente. Muito rica. Férias, na época do meu pai, era juntar dinheiro para ir passar uma semana na praia em Santos, aqui perto de São Paulo. Hoje não, o cara, mesmo que ele seja duro, ele juntando dinheiro, ele se planejando, ele vai conseguir ir para Disney, fazer uma viagem internacional, ou vai fazer uma viagem bacana dentro do Brasil, vai conhecer Lençóis Maranhenses e tal. É uma profusão de alternativas, né? Então, por isso que é importante você saber o que você quer, você escolher bem o seu caminho, porque a festa vai ser o caminho. Vai ser um caminho cheio de alternativas, cheio de desfrute. Se você escolher o caminho errado, você vai aproveitar menos. Por isso que eu falei, o que você quer, mas principalmente por que você quer e como você vai atingir, qual o caminho que você vai escolher para atingir a sua meta, curtindo o máximo a jornada. E aí, por fim, o que você vai fazer quando você atingir um certo objetivo, né? Sabe aquela piada do cachorro que corre atrás do carro, aí o carro para, ele tem que morder a roda? É mais ou menos isso. Quando você quer muito alguma coisa, cuidado. Se você não pensar por que você quer, no momento que o carro parar, você vai ter que morder a roda. Então pensa o que você vai fazer. Ah, eu quero uma viagem dos sonhos. Será que você quer mesmo? Será? Talvez essa viagem do sonho, quando você chegue lá, seja um saco, não seja aquilo, um resort maravilhoso, custando os olhos da cara, mas você vai ficar preso dentro do resort, quando você preferia fazer uma viagem mais mochileiro. Então pensa muito bem o que você vai fazer quando você atingir um sonho, né? Ah, meu sonho é trocar o carro por um do ano. É legal, e aí? Você vai conseguir pagar a manutenção? Esse carro vai pagar um seguro altíssimo, você não pensou nisso antes de comprar? Quer dizer, pensa em todas as implicações que vêm junto com o atingimento de uma meta. E aprenda a sonhar responsavelmente, né? Então, gente, resumindo esse longo papo, né? Diante de um número quase infinito de alternativas, mergulha para dentro de si e faça as perguntas importantes sobre porquê, como, de que maneira, que caminhos, tal, antes de sair que nem doido escolhendo filme, escolhendo restaurante, escolhendo férias, escolhendo teu par, escolhendo tua carreira, porque quando tem muita alternativa, é muito fácil a gente pescar sardinha e só depois disso a gente lembrar que a gente queria bacalhau. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim é sempre um barato conversar com vocês. Tchau. Ah, e não se esqueçam, hein? Esse aqui é um canalzinho miserável. Cada inscrição de vocês vale ouro para mim. Cada batida no sininho, vocês vão receber informação quando tiver um episódio novo.
dá um joinha, dá um like, que ajuda muito o algoritmo do Google a engajar mais o episódio. Organicamente a gente vai crescer mais rápido, tá bom? Ajuda a gente. Tchau, tchau.